Olá, queridos irmãos, graça e paz, pronto para mais um Boletim da Fé. Hoje quero falar com você sobre o fogo de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você: como está o fogo de Deus na sua vida? Então, meu querido irmão, como está o fogo de Deus na sua vida? O fogo de Deus. Vamos falar um pouco sobre esse fogo de Deus. A Bíblia usa tanto essa simbologia do fogo com a obra do Espírito Santo, com a glória do próprio Deus. Eu quero passear com você hoje em algumas verdades, em alguns conceitos e da importância de mantermos o fogo de Deus ardendo em nosso coração. Deixa eu começar dando um texto bíblico para você. A palavra do Senhor fala em em Êxodo 24, versículo 17. Êxodo 24, 17 diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Veja, é interessante que nos tempos bíblicos o fogo era a maior tecnologia que eles tinham. Né? Uma região muito fria, né? Principalmente à noite, o fogo servia para aquecer eles. Uma época que não se tinha eletricidade, o fogo servia para iluminar eles. Né? Com fogo eles cozinhavam, com fogo eles se protegiam no ambiente deserto, no ambiente de região como a deles, de serpentes, escorpiões. Então o fogo tinha um aspecto de trazer iluminação, o fogo tinha um aspecto de trazer proteção, de aquecer os corações, e a palavra do Senhor diz que a glória do Senhor, ele parecia como um fogo, tinha um aspecto como de um fogo. A glória do Senhor, ela envolve nossas vidas em vários aspectos. Ela nos ilumina, ela nos protege, ela nos cobre, ela nos prospera. E é muito importante que a presença, que o fogo de Deus esteja queimando em nossos corações. De maneira prática, hoje, quando nós falamos de um fogo de Deus, estamos falando de uma obra do Espírito Santo tocando sua vida, tocando o seu coração e te despertando para viver algo sobrenatural da parte de Deus. E meu querido irmão, Jesus Cristo, ele não morreu para nos dar uma religião, Jesus Cristo não morreu para nos dar uma vida qualquer, mas ele morreu para termos um relacionamento com ele. E esse relacionamento tem que aquecer os nossos corações. Lembra de Jesus Cristo quando ele ressurgiu? Ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús. O depoimento daqueles discípulos é: por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava? Meu querido irmão, como está o seu coração quando você escuta a palavra de Deus? Como está o seu coração quando você está na presença da adoração, do louvor ao Senhor? Seu coração está respondendo à presença do maravilhoso Espírito Santo? Meu querido irmão, quero te convidar a não deixar a chama se apagar na tua vida. Não deixa a paixão, não deixa a intensidade, não deixa a obra do Espírito Santo esmorecer em você. A Bíblia fala que o diabo ele é o ladrão. Né? E lembra da parábola do semeador? Que naquela parábola o ladrão vem para roubar a semente que é a palavra. O diabo vai querer roubar a semente da palavra de Deus em você. E o que é roubar essa semente? É tirar versículo da minha cabeça, da minha memória? Não, é fazer perder a força, a eficácia no teu coração. Você precisa deixar a palavra de Deus sempre ardendo, queimando no seu coração. Eu sei que nesses dias são dias muito difíceis para a gente. São dias muito incomuns que a gente acabou de viver. Um ano inteiro de isolamento, né? Temos que nos isolar de nossos amigos, familiares, atividades que nos deixavam ativos, a presença nos cultos presenciais que agora estão retornando. E de alguma maneira isso veio para sufocar, para querer abafar um pouco o fogo. E eu me lembro de uma vez eu ouvi de um grande homem de Deus, um pastor de uma grande denominação. Perguntaram a ele: o que você faz quando o fogo está diminuindo na sua vida? Ele diz: olha, é uma grande pergunta e muitas vezes isso tende a acontecer, o fogo querer diminuir um pouco. Mas o que eu aprendi é que quando o fogo está diminuindo, eu corro para aquilo que um dia aqueceu ele. Eu corro para aquilo que um dia gerou ele. Sabe, meu irmão, você precisa correr para aquilo que um dia aqueceu o teu coração. Você precisa voltar para o mesmo versículo da palavra de Deus. Você precisa voltar a se associar com pessoas de fé que estejam queimando. Você precisa vir para um ambiente da presença de Deus, onde o fogo do Senhor aquece o teu coração. Você tem que ser estratégico disso. Não deixa as pressões, não deixa, né, o conformismo do mundo tomar conta de você. Se tem uma coisa que o cristão não pode ser,
é ser conformista, não está conformado com a situação do mundo, porque a conformação, ela não é cristã, ela não é bíblica. O contentamento, sim, mas se você fica com conformidade, você fica com esse coração parado, acomodado, você volta à vida que tinha antes no Evangelho, em Cristo Jesus. Você não pode aceitar isso em você. Você tem que decidir no seu coração. A Bíblia fala que nós somos da fé. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma. Amém? Nós somos aqueles que estão aqui para ser conservados, preservados no Senhor. E uma coisa que vai preservar você é se manter no fogo da presença de Deus. A palavra do Senhor diz em Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz, olha, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã e sempre porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará as suas ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Veja, esse era um serviço do sacerdote da antiga aliança. Ele tinha que a cada manhã ir para o sacrifício ao Senhor e alimentar aquele fogo, deixar sempre o fogo queimando. Sabe, meus irmãos, isso tudo são simbologias da nossa vida hoje com Cristo Jesus. Você é o sacerdote da nova aliança e eu e você, nós temos essa obrigação de a cada manhã reacender a chama, reaquecer a chama. Eu e você, dia após dia, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, da parte de Deus tem uma disposição de vir nos aquecer, da parte de Deus tem uma disposição de vir nos abençoar, mas a cada manhã cabe a mim e a você, sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote é um intercessor. Sacerdote é aquele que é um mediador entre céus e a terra. Sacerdote é um assistente de Deus aqui na terra. E eu e você, como sacerdote da nova aliança, temos o dever, a compaixão, a obrigação, a compaixão pelo mundo, de a cada dia alimentar esse fogo em nossos corações. Alimentar essa busca para o Senhor. Júnior, o que alimenta esse fogo de Deus nos dias atuais? Eu vou te dizer algumas coisas que alimentam esse fogo. Uma delas é a oração. A oração é algo que alimenta o fogo. Você não pode parar de orar. Você tem que aprender a orar. Porque muitas vezes a gente acha que orar é só uma maneira de tirar alguma coisa de Deus. É só uma maneira de ganhar alguma coisa de Deus. De pedir, pedir, pedir. E a oração não é isso. A oração é um relacionamento, é uma busca. É algo onde você desenvolve comunhão. A oração, a gente aprende muito a fazer lista de pedido de oração, isso é maravilhoso, não tem nenhum problema, mas devemos também na oração aprender aí com uma folha vazia, para anotar qual é a lista de pedido de Deus, o que é que Deus quer de você, porque na oração você fala, mas na oração Deus também quer falar com você. A oração Deus quer falar com você, você já se dispôs a ir para um ambiente de oração e esperar o que Deus está querendo falar com você. Às vezes estamos querendo ir para lá só para chorar ou derramar o nosso coração, maravilhoso. Mas tem momento da oração, irmãos, que você vai, que Deus quer falar com você. Deus quer compartilhar os planos e os propósitos para a sua vida. O que Ele tem para você, o que Ele sente por você. Deus, Ele te ama e Ele quer comunicar isso muitas vezes na oração. Sabe, meu querido, a oração é algo que deixa o crente muito forte, muito resistente. Todo ser humano aqui na Terra, ele tem músculo na sua composição, né? Todo ser humano tem musculatura, mas isso não significa que todo ser humano consegue carregar peso pesado. Aqueles que carregam peso pesado são aqueles que fortalecem a sua musculatura exercitando ela. Sabe, no reino do Espírito, a oração é algo mais ou menos isso. Todos nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, mas isso não significa que estamos prontos para receber níveis maiores de revelação, de glória, de autoridade da parte de Deus. Para isso, precisamos exercitar nossa vida espiritual orando. Quanto mais você ora, mais forte espiritualmente você fica, mais resistente, mais capaz de receber novas porções, novas unções da parte de Deus. Eu quero te convidar a começar um tempo novo na tua vida de oração. Determina no teu coração, olha, eu não vou baixar a temperatura, eu vou me esforçar mais, eu vou passar tempo, eu vou me disciplinar nisso e se dedicar, passando tempo, horas orando diante do Senhor, orando no Espírito. A oração no Espírito é muito importante, anota aí que eu vou te dizer. A oração no Espírito é muito importante para te fortalecer espiritualmente. Por quê? Porque ela vai deixar em você uma disposição de obedecer a Deus, mesmo antes dele ter falado com você. Olha como isso é importante. A oração no Espírito vai deixar você forte. Você está lá orando ao Senhor, você fica tão sensível, tão envolvido, porque a oração em outras línguas deixa você consciente da presença de Deus. Quanto mais você ora, mais você fica consciente de que o Espírito Santo está atuando em você.
está presente em você. E isso gera em nós, a Bíblia fala que orando, né, edificando nossa fé, orando no Espírito. Quanto mais eu oro no Espírito, a Bíblia fala que essa oração é como línguas de fogo fluindo. Mais você ora, mais você está aquecendo seu coração com essas línguas de fogo. Você está exercitando, se fortalecendo e desenvolvendo em você uma confiança no caráter de Deus. E aí você fica pronto para dizer sim a Deus, mesmo antes dele ter falado. Mesmo antes dele ter falado. Deus, ele tem coisas grandes para falar com você, mas quando você coloca no seu coração a determinação, Senhor, eu não sei nem o que o Senhor vai falar, mas antes que o Senhor fale, eu digo sim. Eu confio naquilo que você vai pedir a mim. Lembra de Isaías? Isaías teve uma experiência com o fogo de Deus tremendo. Isaías capítulo 6, ele vê o trono do Senhor, o Senhor sentado no alto sublime trono, anjos voando ao redor do trono. E aí quando ele vê aquilo, ele tem uma revelação dele mesmo, ele vê a sua limitação, ele diz, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Quando ele faz isso, um anjo tira com um tenaz uma brasa viva, aleluia, do trono de Deus. O trono de Deus é um lugar de fogo. É um lugar onde as coisas estão aquecidas. Ele pega aquela brasa e aonde Isaías reconhece fraqueza, o anjo vem e toca, que é os lábios dele. Ele diz, olha, eu sou um homem de lábios impuros, mas depois de uma experiência com o fogo de Deus, meu irmão, esse mesmo Isaías se torna a boca de Deus que mais profetiza sobre a vida de Jesus. O que antes era uma vergonha, se torna uma dupla honra depois de uma experiência com o fogo de Deus. Quando aquele anjo toca a boca dele, aleluia, o Senhor diz, olha, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías diz, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de uma experiência com o fogo de Deus, ele se dispôs a fazer algo para o Senhor. Ele nem sabia o que o Senhor queria. O Senhor só queria enviar alguém, mas ele não sabia para onde ia, o que fazer, qual era a missão. Mas depois de uma experiência com o fogo de Deus, ele já se consagrou, já se dedicou, já se disponibilizou para o Senhor. Se prepara que o fogo de Deus, aleluia, vai colocar você disponíveis para grandes missões que Deus tem para a tua vida. Meu irmão, você não pode deixar o fogo baixar em você. O jejum, ele alimenta o teu fogo. Você, assim como a oração no Espírito eleva o teu Espírito, deixa pronto para ouvir a Deus, o jejum segura a tua carne. Nós precisamos voltar a sermos pessoas intensas no jejum e na oração. A meditação da palavra de Deus vai deixar a tua mente aberta para entender as interpretações de Deus, sensível ao Senhor. São tudo coisas que alimentam fogo em você. A adoração. Meu irmão, a Bíblia fala que Deus busca os adoradores. Precisamos dedicar nosso tempo. A gente tem tempo para tudo. Tem tempo para série, tem tempo para filme. Se tem uma coisa que nessa pandemia mostrou para a gente é que nós temos tempo. Só precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Você tem tempo para orar sim, você tem tempo para ler a Bíblia sim. Isso só precisa ser prioridade em você. Você precisa de tempo para adorar ao Senhor. Adoração é um momento de intimidade com o Senhor. Você está lá não buscando a Deus pelo que Ele tem para te dar, mas buscando a Deus pelo que Ele é. Pelo amor que Ele é, pela alegria que Ele é, pela paz que Ele é. E quanto mais você contempla, a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 3, mais você é transformado pela sua glória. Você contempla o Senhor por meio da adoração, contempla o amor dele vai pegando em você. Uma coisa muito importante quando você é tocado pelo fogo de Deus, é que isso vai afetar a tua relação com Deus, mas também vai afetar a tua relação com as pessoas. Um homem de Deus cheio do fogo é alguém que também tem um amor de Deus fluindo em seu coração e que vai aquecer o coração de pessoas. Um homem ou uma mulher de Deus que tem um fogo de Deus queimando em seu coração é alguém que ama as vidas, é alguém que ama as pessoas. Você está pronto para amar as pessoas? Você está pronto para amar as vidas, para aquecer o coração delas, mostrando que Deus se importa com elas, que Deus está interessado nelas? A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. É o João Batista dando relato sobre Jesus. Ele diz, olha, eu batizei vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha como é interessante. Nós sabemos que a experiência com o batismo é uma experiência só. Mas aqui ele fala ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado com fogo. Batizado com o Espírito Santo e batizado com fogo. Olha como é interessante isso. Embora seja uma experiência, sabe uma bomba? Uma bomba é uma experiência, bum, né? Uma experiência. Mas uma bomba ela tem dois elementos. Ela tem a dinamite, que é todo o potencial explosivo, e tem um pavio, que é o que aciona a bomba. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma experiência do batismo. Mas tem dois elementos dele. O do Espírito Santo e com fogo. Quando você é batizado, você recebe o dunamis. Você recebe a dinamite de Deus em você. O potencial de Deus em você para fazer as coisas.
Mas você também precisa ter uma experiência com fogo. Um batismo com fogo. O que é esse batismo com fogo, Júnior? É quando de alguma maneira o Espírito Santo toca você. Pode ser num ambiente de culto, numa adoração, mas você sente a presença de Deus vindo sobre a tua vida e aquecendo você. E aquilo desperta você para ter uma ousadia e principalmente uma compaixão pelas pessoas. Uma compaixão pelas pessoas. Você começa a se mover para abençoar vidas. No batismo com o Espírito Santo você recebe poder para curar. Quando você tem uma experiência com fogo, você recebe compaixão para se mover para querer curar as pessoas. No batismo com fogo você recebe poder e habilidade para pregar, anunciar Jesus e as pessoas se converterem. Mas sem um batismo com fogo, sem experiência com o fogo de Deus, não vai ter compaixão fluindo de você. Um homem que tem o toque do fogo de Deus no seu coração é alguém que tem compaixão pelas vidas e quer transmitir essa vida de Deus para ela. Eu quero concluir com você com esse texto de 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 6. Bem interessante para a gente. Paulo falando para Timóteo. Ele diz, olha, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Ele diz, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O reavivar aqui, quando Paulo fala reaviva o dom, reavivar aqui por definição é põe fogo, acende a chama, deixa queimar. Isso é reavivar, reacende a chama que é em ti, porque Deus não te deu um espírito de ousadia, de covardia, mas te deu um espírito de ousadia. Te deu um espírito de amor e de moderação. Quando você está queimando, acendendo o dom, a vocação de Deus em você, você vai ter ousadia em se deixar ser usado por Deus. Você vai ter amor tanto a Deus como pelas pessoas. Você vai ter uma vida equilibrada. Meu querido irmãos, nesses dias nós precisamos estar ardendo pela presença de Deus, queimando em seu coração. Não sei o que afetou você, não sei o que veio para querer paralisar você. Pressão vem para todo mundo, ninguém está imune a ser tentado. Todo mundo recebe tentações, todo mundo recebe pressões, todo mundo vai receber ofensas que vêm do inferno, mas quando você decide viver pelo fogo, nada vai parar você. Nada vai parar você. Eu gosto do capítulo 20 de Jeremias, capítulo de muita pressão para aquele profeta. Muitas coisas se levantaram para querer envergonhar ele. A ponto até de Jeremias dizer que os amigos íntimos deles estavam esperando ele tropeçar para o envergonhar. No versículo 9 ele diz, olha, eu já sei, eu vou parar. Eu vou parar de falar o nome do Senhor, eu vou parar de profetizar. Quando ele diz isso, ele diz, olha, quando eu pensei nisso, um fogo começou a queimar no meu coração, começou a serrar os meus ossos. No versículo 11 ele diz, olha, o Senhor está comigo, ele renova a minha força como de um forte guerreiro. Ei, querido, se você pensou em desistir, pensou em parar, não vou mais para o culto, não vou mais frequentar aquilo, o Espírito Santo vem dizer para você hoje, agora, eu quero ser boca de Deus para você, o fogo de Deus não vai abandonar você. A palavra do Senhor diz que Deus, ele não apaga o pavio que fumega. Talvez você esteja dizendo, o meu fogo está baixo, né? Eu já fiz tantas coisas pelo Senhor, mas hoje eu me sinto com a temperatura baixa. Eu creio que haverá um vento do Espírito Santo soprando sobre a tua vida, reaquecendo a chama no teu coração, deixando você avivado, aleluiado, apaixonado, cheio de ousadia para ser boca de Deus aqui na terra, cheio de amor pelas pessoas, andando em moderação, andando em bons resultados. Deixa queimar o fogo de Deus em você, reacende a chama, volta a orar em outras línguas, naquele nível de intensidade maior. O Espírito Santo vai pegar junto com você. Se você fizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você se consagrar, o Espírito Santo vai pegar junto com você e vai trazer você de volta a um lugar de intensidade, trazer você de volta a um lugar de atividade com Deus. Seja cheio do fogo de Deus, seja cheio dessa chama, deixa o Espírito Santo agir em você. Vamos acabar agora o boletim, mas você não deve parar de orar, você não deve parar de adorar. Eu te aconselho nessa hora, liga aí uma música, bota uma adoração, começa a orar no Espírito. Se tem coisas que você precisa se arrepender, se arrependa agora. Diga, Senhor, eu me arrependo de ter deixado essa temperatura diminuir no meu coração, mas eu quero mais uma vez reacender, reavivar o dom de Deus que há em mim. Deixa o Espírito Santo energizar você, porque as trevas, irmãos, estão cobrindo a terra, a escuridão os povos, mas sobre você brilha a glória do Senhor. É tempo de glória maior, é tempo de resultados maiores. Deixa queimar o fogo de Deus na tua vida. Comece a se envolver aí em adoração.
Comenta aí no chat com a gente, né? E vai se preparando para assim que acabar esse boletim da fé, você tirar um tempo de oração, de consagração ao Senhor, de se realinhar com Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero o teu fogo, Espírito Santo vem sobre a minha vida. E a palavra do Senhor diz que se você pedir, Ele dará o Espírito Santo. Se você pedir, Ele vai dar a você novos níveis de unção, novos níveis de revelação. Seja abençoado com esse boletim da fé. Não sai daqui sem dar um like, sem comentar aí, sem compartilhar esse vídeo com alguém. Se tem alguém que você conhece que precisa reacender a chama, manda para ele agora, que eu creio que o fogo de Deus vai pegar ele. Amém? Deus te abençoe, dia abençoado, debaixo da boa mão do Senhor.